Então, hoje eu queria tocar aqui um dos assuntos que faz tempo que eu queria mexer nisso. É um dos temas principais, quer dizer, da filosofia moderna e, invariavelmente, é tratado de maneira errada, quer dizer, pelos professores de filosofia, pela mídia, pela cultura popular, né? Pela pseudocultura popular. Até hoje peguei aqui um exemplo do jornal O Globo, né? Um artigo que saiu a esse respeito, falando do filósofo inglês Thomas Hobbes, representando o Hobbes da maneira oficial. Quer dizer, ele é um dos fundadores da filosofia moderna, é um dos fundadores da doutrina do Estado moderno, patati, patatá, patatá. Né? E, no fim, a questão central que ele estudou, ela não é analisada. Quer dizer, você simplesmente repete o que o sujeito disse e você não discute a própria questão. Ou seja, o que você está estudando é o texto do Hobbes e não os assuntos dos quais ele falou. Se ele está falando do Estado, você não está falando do Estado, você está falando do Hobbes, ou do que o Hobbes pensava do Estado. Então, na verdade, isso aí é a maior perversão filosófica que pode existir. Você não estuda coisas, você estuda filósofos, e ideias de filósofos, opiniões de filósofos. Para quê? Isso é de uma leviandade, assim, só serve para exibição de cultura. Né? Mas, no caso do Hobbes, especialmente, é um fenômeno muitíssimo interessante e muitíssimo importante, porque ele revela na sua pessoa, na sua filosofia, na sua doutrina política, praticamente a essência da maldade moderna. Né? Tudo o que há de ruim na sociedade moderna foi ali expresso pela primeira vez de maneira inequívoca pelo Thomas Hobbes e apresentado como se fosse uma solução para os males humanos. A ideia é o seguinte, a ideia dele é que Aristóteles estava errado quando diz que o homem é um ser naturalmente sociável e na verdade, o ser humano não está dotado para a vida em sociedade. Ele parte deste ponto. Agora você imagina o seguinte, se o homem não está dotado para a vida em sociedade, por que ele tem vivido em sociedade desde que existe? Né? Quantos homens você conhece que vivem totalmente sozinhos? Não é isso? Quantos Robinson Crusoe existem? E mesmo, por exemplo, eu de vez em quando assisto esse filme sobre Alasca, pessoas que moram sozinhas lá no matagal, né, no meio da neve, essa coisa toda, mas eles têm aviões, eles têm tratores, eles têm armas, eles têm toda a conexão com a civilização. Quer dizer, eles não estão isolados de maneira alguma. Eles se isolam temporariamente, baseados nos recursos civilizacionais que têm, como, aliás, o próprio Robinson Crusoe. Você imagina o que seria a vida do Robinson Crusoe se, após ter desembarcado naquela ilha, ele não encontrasse o navio que havia naufragado e no qual ele pegou armas, munições, equipamentos, etc, etc. Ou seja, a vida humana fora da sociedade é absolutamente inconcebível. Como é que você pode tomar como ponto de partida algo que nunca aconteceu, algo do qual não se tem a menor amostra ao longo do tempo, e que todos os fatos conhecidos estão mostrando exatamente o contrário? Como é possível uma coisa dessa e o sujeito ser considerado filósofo? Eu digo para vocês, isso é o governo inglês. O que o governo inglês, no começo da Idade Moderna, espalhou de mentiras e de absurdidades, de fraudes, é uma coisa absolutamente monstruosa. É nessa hora que eu vejo que é a famosa expressão que os caras chamavam a Inglaterra pérfida Albion, alguma coisa certa tem nesse apelido. Se você pegar, por exemplo, as filosofias de Thomas Hobbes e Francis Bacon, você vê, os dois são apenas vigaristas, não são mais nada. Né? O Francis Bacon, ele cria um método científico, né? E ele é tido como assim, como o precursor, o iniciador da era científica, etc. Só que é o seguinte, o método científico que ele inventou é absolutamente inaplicável. Nunca foi aplicado por ninguém, nem por ele mesmo. Me mostrem uma descoberta científica que tenha sido feita por Bacon. Nenhuma. Me mostrem uma descoberta científica que tenha sido feita por Thomas Hobbes. Nenhuma. Nada. São dois pseudocientistas. E são alardeados como grandes gênios da ciência moderna no mundo inteiro. E a gente aceita isso. Olha, eu sei o que é um cientista de verdade. Eu estudei as obras de Leibniz. Leibniz era um cientista de verdade. Newton era um cientista de verdade. Não posso negar. Mas esses dois eram apenas dois charlatães absolutamente desprezíveis.
E o Hobbes, pior ainda. Na filosofia do Hobbes, praticamente tudo está errado, tudo está invertido. Né? Veja, se, raciocinando com ele, o homem não tem o dom da sociabilidade, mas então, evidentemente, todos os homens estariam vivendo sozinhos e só entrariam numa sociedade a contragosto. Todo mundo estaria tentando fugir de casa, fugir da família, fugir da cidade. A gente não vê isso acontecer em lugar nenhum. Mesmo pessoa que, eu, por exemplo, eu não gosto de grande cidade, mas não quer dizer que eu quero viver sozinho. Né? Esse instinto da solidão não existe no ser humano. Ao contrário, eu entendo mais a coisa como Santo Agostinho, que a base da sociedade é o amor ao próximo. É evidente que existem exceções, existe o mal também, tá certo? Mas o mal não é a base da sociedade. Se fosse, a sociedade já teria acabado. A pior sociedade que tem, você ainda vê nela todos os sinais de solidariedade, de bondade, de generosidade, de amor ao próximo. Mas eu lembro quando eu assistia filmes da Segunda Guerra, né, e via os soldados russos trazendo prisioneiros alemães, né? Os alemães eram inimigos terríveis deles, estavam matando russos pra caramba. Por isso traziam os prisioneiros russos, você via as velhinhas, né, russas assistindo aquilo e chorando de dó dos coitadinhos alemães. Você vê, até numa situação dessa, a bondade humana sobrevive. Não é isso? O mundo está cheio dessas coisas. Se você lê o livro do Solzhenitsyn, você vê inúmeros exemplos de bondade, de generosidade, de coragem. Você vê tudo isso aí. Agora, da onde que o Hobbes tirou essa ideia? Ele sugere o seguinte: como o homem é um bicho antissocial, violento e assassino por natureza, né, o homem é o lobo do homem, homo homini lupus, né? Então a única solução é criar, por meio, vamos dizer, da cultura e das leis, uma instituição soberana que domine todos e coloque todos os seus lugares e faça todo mundo ficar bonzinho. Né? Só que acontece o seguinte: esta entidade chama-se o Estado moderno. Você me mostre alguma comunidade humana, de indivíduos humanos, que tenha cometido algum dia alguma violência comparável àquela que os Estados modernos cometem. Você conhece alguma tribo de índio que fez tanta maldade quanto, sei lá, Stalin ou Hitler? Não tem. Né? Você tem alguma comunidade humana, de indivíduos humanos, que tenha sido tão mentirosa, farsesca quanto o governo britânico? Não existe isso. Né? Quando você vê, por exemplo, a Guerra dos Boers, né, que os ingleses fizeram, a ideia dos ingleses era o seguinte: matar até o último Boer. Era genocídio mesmo, essa era a ideia. Criada por um dos caras que é considerado o precursor da sociedade moderna, precursor do lockdown. Né? Até esqueci o nome do cara agora. Né? Havia aquele grupo de bilionários, e ele, o cara que não era um bilionário, mas era um homem de gênio do mal, mas ele dominava os bilionários com as ideias dele. Todas essas ideias de governo global, então tudo saiu daí. Né? Isso foi no século XIX ainda. Então, mais um pouquinho. E você vê que essa ideia do Hobbes apareceu também em outras bocas e sob outras formas. Uma delas é a famosa oposição que até hoje vigora em muitas discussões das ciências sociais e das ciências históricas, a oposição entre nature e nurture, quer dizer, entre o que vem da natureza e o que é injetado no homem pela sociedade. Né? Quer dizer, o alimento cultural que você recebe. Qual dos dois fatores é o fundamental na produção da conduta humana? Né? Quem tem mais poder sobre nós? Os nossos instintos ou a influência da cultura humana? Ora, até hoje isso é motivo de discussão. Mas note bem, quando você formula as coisas assim, você está esquecendo todas as outras origens possíveis que os males humanos podem ter. Por exemplo, você esquece Deus e o diabo. Ou seja, o topo da bondade, né, e o abismo da maldade. Você esqueceu.
nada é tão bom quanto Deus e nada é tão ruim quanto o diabo. Vivemos todos num mundo mediano, facilmente compreensível a qualquer caixeiro de loja inglês. Que esses caras, para mim, Thomas Hobbes e Bacon têm mentalidade de caixeiro de loja, como Charles Darwin também, caixeiro de loja, né? Herbert Spencer, caixeiro de loja. Quer dizer, é o pequeno burguês idiota que, porque não sabe nada, acha que sabe tudo. É uma coisa importante. Se você, veja, diante das grandezas e dos pecados humanos, a primeira coisa que você faz é eliminar o mais alto e o mais baixo, reduzir tudo à sua própria dimensão. Você já falsificou tudo. Você suponha, por exemplo, olha, tem aquele escritor americano cafajeste pra caramba, esqueci o nome do cara. É? Não. Ele dizia o seguinte: proponho que se aceite a existência do diabo como uma hipótese científica. Eu acho uma das frases mais interessantes do século XX. Porque se você é incapaz de conceber a hipótese, você não é capaz de discuti-la. Muito menos de negá-la. Então, conceba, né, a existência do diabo, mas não como a sua porca imaginação pueril a concebe. Conceba a existência do diabo com a altura em que esta ideia foi proposta e estudada pelas grandes tradições religiosas, pelos grandes místicos, grandes santos, grandes sábios. Aí sim. Quer dizer, o que os grandes místicos e santos têm a dizer sobre o diabo e sobre Deus? Você conhece algum cientista que tenha estudado isso? Nenhum sabe nada. Então ele vem, às vezes, inventa uma noção pueril do diabo e de Deus. Noção que ele aprendeu no Almanaque Abril, noção que aprendeu na mídia popular, na divulgação científica, e discute isso e o pessoal ouve e leva a sério, meu Deus do céu. A hora que você leva a sério como Hobbes, como um filósofo como Hobbes, você está liquidado. Você não sabe o que é um filósofo e não vai saber nunca. Quer dizer, qualquer sujeito que está dando palpite, você acha que é um sábio, um filósofo importante. Assim não dá, você está se degradando. O seu nível de exigência baixou muitíssimo.